Boa noite, pessoal. O capítulo que a gente finaliza hoje é o capítulo Sede Perfeitos. E a gente já vem estudando esse capítulo nos seus 8 textos até agora, né? O texto de hoje é o 9º texto. E hoje a gente faz a conclusão do capítulo. Minha ideia, então, foi dar uma pincelada em cada um dos textos para que a gente conduza o nosso raciocínio para a conclusão do capítulo, que é um capítulo muito importante, esse capítulo Sede Perfeitos, que trata de um dos conceitos mais importantes do Espiritismo, que é a reforma íntima. Nesse capítulo, a gente ele inicia com o texto Características da Perfeição. Entre aspas, Jesus disse: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos rodeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ou seja, a essência da perfeição é a caridade. A caridade na sua mais alta significação. A caridade é a reunião de todas as virtudes do homem. E todos os defeitos ou vícios que o homem, a mulher também, não só o homem, tem no dia a dia, eles acabam de uma forma ou de outra afetando o sentimento de caridade. Porque esses defeitos, menores ou maiores, eles têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são as coisas que a gente tem que trabalhar para vencer na nossa evolução e seguir adiante no nosso crescimento espiritual. Então, resumindo esse texto, o grau de perfeição ele se dá em razão da extensão do amor ao próximo. Esse é o texto que fala das características da perfeição. Esse texto ele é seguido por um texto chamado O Homem de Bem. Então ele fala o que é o homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a justiça, ele pratica o amor e a caridade. E ele questiona a todo momento a sua consciência a respeito de se ele está fazendo, quais são os seus atos, se ele está fazendo bem, se ele não está fazendo mal para as outras pessoas, se ele está fazendo todo o bem que ele poderia fazer. Então é um autorreflexão a todo momento, né? Ele tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens da terra, dos bens temporais. E ele aceita as provas sem lamentações, o homem do bem. Ele faz o bem sem esperar o retorno. Ele se satisfaz com os serviços que ele presta. Ele não tem distinção de raça, de crença. Ele se preocupa com os outros antes de si. E ele perdoa as pessoas e esquece as ofensas. Tá fácil. A gente se depara com esses desafios em todos os dias da nossa vida. Mas não só isso. O homem de bem, ele também tem humildade. Ele não se envaidece com a sua riqueza, com as suas vantagens pessoais, porque ele sabe que tudo que foi dado para ele pode ser retirado. Esse é o homem de bem. Continuando com o capítulo Sede Perfeitos, a gente encontra o texto que fala dos bons espíritas. E os bons espíritas, ele fala de uma característica interessante do espiritismo, porque o espiritismo ele está sempre se apoiando na ciência. E o espiritismo tem os seus conceitos, muitas vezes e a cada dia mais, validado pela ciência. E esse capítulo ele fala da diferença do grau de compreensão que uma pessoa tem que ter para compreender a ciência e o espiritismo. Porque ele fala que a ciência, você precisa ser uma pessoa inteligente, tem que ter compreensão analítica dos fatos para que aqueles fatos te levem àquela conclusão. É uma coisa lógica, mesmo que não seja óbvia, porque ela é provada com fatos. No caso do espiritismo, existe um componente adicional para que a gente possa compreender o espiritismo, que é um grau de sensibilidade. Esse grau de sensibilidade, ele independe do grau de instrução das pessoas, ele independe da idade das pessoas, mesmo porque a gente vê pessoas de diferentes idades com graus de compreensão, de sensibilidade bem variados.
Esse grau de sensibilidade ele é chamado maturidade do senso moral. E ele corresponde ao grau de desenvolvimento que aquele espírito encarnado já possui. Esse é um componente adicional que a pessoa tem que ter para compreender o espiritismo. Não só compreender de uma forma lógica, porque os conceitos espíritas são lógicos e eles fazem sentido. Mas para a pessoa absorver esses conceitos e transformar esses conceitos na sua vida e colocar eles em prática no dia a dia. Então esse texto, para exemplificar, ele fala dos espíritas imperfeitos e dos bons espíritas. Os espíritas imperfeitos, apesar de entender os conceitos do espiritismo da forma lógica que eles têm, eles ainda estão com laços muito fortes às coisas da terra, mais do que os laços ao espírito. Eles ainda se prendem muito aos fenômenos do espiritismo. Eles se preocupam e dão muita importância aos fenômenos do espiritismo. E nem sempre se preocupam em modificar suas tendências instintivas, que é a nossa batalha do dia a dia, né? Em contrapartida, os bons espíritas, cujo espírito já domina melhor a matéria, ele tem uma percepção mais clara do futuro, foi tocado já no coração e a fé dele é inabalável. Ele realiza no dia a dia uma transformação moral e ele se esforça todos os dias para dominar suas más tendências, porque tanto os bons espíritas quanto os espíritas imperfeitos, por serem espíritos em evolução, todos têm as más tendências. Seguindo o texto dos bons espíritas, a gente encontra a parábola do semeador. A parábola do semeador é um texto muito legal que fala dos diferentes tipos de terrenos como uma alegoria ao espírita, que nós estamos sendo no nosso dia a dia e na nossa compreensão do espiritismo, né? Então ele fala do caminho, do pedregulho, dos espinhos e da terra fértil. O caminho é aquele que todo mundo passa, pisa, terreno batido, a terra está dura. Então a palavra do espiritismo, ela bate e volta. Ou a semente, na alegoria, ela cai no chão, mas não tem força para penetrar no terreno e gerar frutos. Isso é uma alegoria para aquelas pessoas que, apesar de ir no centro espírita, e não só no espiritismo, né? Em todas as religiões a gente tem os frequentadores que estão de corpo presente, mas não de alma, corpo e alma. As pedras, o pedregulho, é aquele que, quando caiu a semente, o semeador jogou a semente, caiu, tinha pedra, mas tinha terra também, mas a terra não era profunda. Essa semente germinou, mas não tinha força, não criou raízes fundas nessa terra. E quando veio o sol, queimou essa planta. Isso é uma alegoria ao espírita que recebe a palavra com alegria, mas em face da maior dificuldade, esmorece. Ele desiste, ele acha que é muito difícil. Então, essa é mais uma lição que a gente tem que aprender, porque a gente está aqui, a gente sabe que a gente vai receber provas e a gente tem que ter força para encarar essas provas no dia a dia. Depois os espinhos. Quando caiu a semente no espinho, ela cresceu. Só que os espinhos eram mais fortes e cresceram mais rápido. E ele acabou sufocando essa semente que estava brotando. O que são esses espinhos nessa alegoria da parábola do semeador? São as ilusões das riquezas do dia a dia, das tentações que a gente tem no nosso dia a dia, que sufocam a nossa fé ou a palavra do espiritismo e tornam essa palavra infrutífera em nós. E tem a boa terra, que dá frutos. Somos nós, né? A gente é humilde, né? Não, estou brincando, pessoal. Por último, tem a boa terra que dá frutos, que é o espírita que vai no centro de coração aberto,
presta atenção. E não só isso, ele coloca em prática o que ele aprende no centro e no seu dia a dia. E ele coloca em prática tudo o que a gente já vem aprendendo aí sobre o bom espírita, o homem de bem, assim por diante. Bom, acho que já está bom sobre a parábola do semeador. Depois vem o dever. O Evangelho fala que na ordem dos sentimentos, o dever ele é muito difícil de ser cumprido, porque ele está sempre em conflito com as seduções do interesse, do coração, do nosso dia a dia. E ele fala lá que suas vitórias não têm testemunho e as suas derrotas não estão sujeitas à repressão, né? O que isso quer dizer? A vitória não tem testemunho. Ou seja, quando você faz o seu dever, você não fez mais do que o seu dever. É o dever. Então você não deve esperar um prêmio, bônus por fazer o seu dever. Por isso que ele é muito difícil de ser colocado em prática, porque ele não tem glória. E a derrota não está sujeita à repressão, porque as outras pessoas não vão vir para você e falar que você não está fazendo o seu dever. É você mesmo que vai refletir e vai saber o que você está fazendo ou o que você não está fazendo no seu dia a dia, o que você deveria fazer. E como determinar qual é o seu dever, como muitos avós falavam, né? Qual que é o dever? Onde começa o seu dever? Onde termina, né? E lá ele fala que o seu dever começa precisamente... Essa frase é muito similar a uma frase que eu já ouvia bastante na minha família, um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido. Ele começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Ou seja, não faça aquilo que você não gostaria que não fizessem com você, né? E faça aquilo que você se sente compelido a fazer, porque você precisa ajudar alguém. Então tem uma frase bonita lá no texto que fala: o dever é o mais belo laurel. Laurel é prêmio, eu também não sabia, aprendi. Da razão. Ele provém da razão como um filho nasce de sua mãe. Ou seja, o dever... Você não precisa ter uma inteligência soberba para entender o dever. O dever sempre faz sentido. Ele não é ambíguo. Ele provém da razão. Faz sentido você fazer o seu dever. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, porque ninguém está ileso dos males da vida, mas sim por dar à sua alma, o vigor necessário ao desenvolvimento. Porque quando a gente faz o nosso dever, a gente se sente com a consciência tranquila. A virtude. Bom, esse é o próximo texto, né? A virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, o homem de bem, virtuoso, ele tem todas aquelas características, cumpre o seu dever, exerce o espiritismo, ele é engajado com a palavra espírita. Então a gente vê que o negócio está tendo uma progressão. E a pessoa virtuosa, o homem ou a mulher virtuosa, né? Ele não faz alarde da sua virtude. Porque se ele fizer o alarde, está faltando a principal virtude, a modéstia. E ele está cometendo o principal vício, que é o oposto exatamente à virtude, que é o orgulho. E o texto fala que mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas virtudes com orgulho. Porque foi pelo orgulho que as humanidades se perderam, sucessivamente será pela modéstia que elas devem se redimir um dia. Então, o homem virtuoso, ele tem todas as qualidades, mas não conta para ninguém. Depois vem o texto dos superiores e inferiores, que trata sobre hierarquia. Essa hierarquia pode ser na empresa, essa hierarquia pode ser
militar ou de qualquer tipo, num país. E ele diz que a autoridade é concedida para as pessoas a título de missão ou prova. E a quem é concedida essa autoridade, essa pessoa não deve se esquecer que ele é um encarregado de almas e ela vai responder pela boa ou má orientação que ela der para esses espíritos subordinados a ela. Mas também vai colher os frutos do seu esforço se ele conduzi-los ao bem. Esse é a autoridade. Mas não é só a autoridade que tem obrigação nessa jogada. O subordinado também tem obrigação. Ele também tem os seus deveres, eles não são menos sagrados. O subordinado, ele veio e ele está naquela posição, eventualmente por aquele momento, mas tem um motivo. Ele precisa passar por aquilo e ele deve agir como ele gostaria que os seus subordinados agissem para com ele. Porque ele sabe que a negligência do seu trabalho afeta e é um prejuízo para a pessoa que remunera ele ou que te dá o trabalho. Esse foi o texto número 7, superiores e inferiores. Depois vem o homem no mundo, que fala, existe uma discussão, muita gente discute se o espírita ou a pessoa que quer se elevar espiritualmente, né, não necessariamente só no espiritismo, que essa pessoa tem que viver uma vida mística, que ela tem que viver fora da sociedade. E o espiritismo fala que não, que os espíritas, pelo menos aqui no espiritismo, né, ele deve viver com os homens da sua época, ele não deve viver, não necessariamente abdicar de conforto, abdicar dos prazeres da vida e das recompensas que o seu trabalho lhe traz, por conta necessariamente da vida espiritual. As coisas podem andar juntas. Mas se ele renunciar a essas necessidades ou às banalidades do dia a dia, que ele faça isso com sentimento de pureza. Porque a virtude não consiste em ele, a pessoa, para evoluir, essa pessoa não precisa assumir aquele aspecto severo e sombrio, e até rancoroso às vezes, né? Porque no fundo ela está triste porque ela não está participando de uma festa, ou porque ela não pode ter alguma coisa, fazer alguma coisa, porque ela mesma se culpa. Mas ela não precisa se culpar porque ela tem um bem, ou porque ela aproveita da vida de encarnado. Porque a gente veio na Terra, o próprio Evangelho diz que os espíritas vieram para ser felizes. A gente reencarnou para ser feliz e evoluir. Então, as pessoas não precisam abdicar de nada, elas só precisam reger os atos delas pela lei de Deus. Ela não precisa desperdiçar, não precisa fazer o mal para ninguém, não precisa prejudicar as pessoas. E a perfeição, ela se encontra na caridade sem limites. Porque se a pessoa se esconde como monges para se elevar espiritualmente, se excluem da sociedade, o Espiritismo fala que aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, que é a interação entre os seres humanos. E pensando apenas nele, sua vida é de um egoísta. Então, pessoal, o texto O Homem no Mundo fala: sede felizes de acordo com as necessidades humanas, sem ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Agora a gente chega no último texto, que é cuidar do corpo e espírito. Então eu vou falar desse texto, e se a gente tiver o tempo, eu tenho uma entrevista do Divaldo Franco, que também fala desse texto, que é interessante. E o que fala esse texto sobre cuidar do corpo e do espírito? De forma similar ao Homem no Mundo, né? Você vê que a gente consegue ver que os textos se complementam.
A perfeição moral consiste na martirização do corpo? Não, né, pessoal? A gente não precisa ajoelhar no milho, a gente não precisa se autoflagelar para evoluir. O nosso corpo não precisa ser punido porque a gente quer evoluir a alma. O corpo ele é um instrumento da alma que a gente tem para fazer a nossa evolução na Terra. E o corpo, conforme ele esteja sadio ou doente, ele vai influenciar de maneira muito importante sobre a alma, que é prisioneira do corpo. Para que a alma vibre, se movimente e conceba as ilusões de liberdade, o nosso corpo tem que estar são. A gente tem que estar disposto, tem que ter saúde. E esse texto também fala de dois sistemas que se defrontam. E um deles são os ascetas e outros são os materialistas. Todo mundo sabe o que é o asceta? Nem eu. Então eu pesquisei. O ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Ou seja, o asceta ele quer aniquilar o corpo. Ele acha que é só a alma, não importa o corpo, pode se autoflagelar, ou pode esquecer o corpo, pode não dar importância para o corpo, a saúde não é importante. E por outro lado tem os materialistas, que eles negam a alma, acham que a vida, a existência é só essa, e que tem que aproveitar tudo agora, e que a nossa aparência é o mais importante, a nossa saúde, o nosso bem-estar físico é a única coisa que importa. Só que a gente não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os dois sistemas, eles são insensatos igualmente. E também tem um terceiro que são aqueles indiferentes. É o espírita que vai no centro e está esperando a hora de ir embora, mas também não cuida do corpo, não se diverte. Aquela pessoa que não está cuidando do corpo e nem da alma. Então são os indiferentes. Então nenhum desses três é o que a gente gostaria de seguir para se desenvolver. A sabedoria, onde está? A sabedoria, ela está em a gente balancear as coisas. E o texto fala, amai vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é um instrumento da vossa alma. Porque desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Tem aquela piada, né, também, que o cara era muito religioso, estava no deserto e ele não tinha água, e ele via que ele ia morrer, ele falava, Deus, me salva, me traz um oásis, e ele andava. Aí vinha uma pessoa, passava, quer ajuda? Ele, não, Deus vai me ajudar e tal. No final o cara morreu e ele fala, pô, você não me ajudou. Eu falo, como que eu não te ajudei? Eu te mandei um monte de gente para te ajudar lá, você não recebeu ajuda. Então, essa é uma analogia, né? Porque a gente, o nosso corpo está aqui para a gente aproveitar, utilizar esse corpo e cuidar dele para ser o instrumento da nossa alma. E a gente não deve castigar o corpo pelas faltas que a gente faz do nosso espírito. Porque a gente não vai ser mais perfeito se a gente martirizar o nosso corpo e a gente continuar egoísta, orgulhoso e sem fazer caridade. Né? Porque o importante não é martirizar o corpo. O importante não é o que você não está fazendo, né? É o que você está fazendo. Que é se evoluir, deixar o orgulho de lado, ajudar as pessoas. Então essa perfeição está na reforma a que submetemos nosso espírito, sem esquecer que o corpo é um instrumento que nos é concedido para realizarmos nossa missão e deve estar sadio para que possamos realizá-la de forma plena. Esse é o texto Cuidar do Corpo e Espírito, e ele conclui esse capítulo Ser de Perfeitos, que, de novo, né, é um capítulo muito importante para os espíritas, muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo.
e trata da nossa reforma íntima, né? Cada texto aqui dá uma faceta da nossa reforma íntima que a gente tem que se preocupar. Não tem um que é mais importante do que o outro, são todos eles muito importantes. Eu acho que dá tempo da gente colocar o vídeo, né? Alguém tem dúvidas, comentários? Quer fazer as perguntas antes, depois do vídeo? Uhum. Sim, boa. Com o vídeo, então, Isso. do vídeo aqui, quando faltar 10 minutos a gente passa. Beleza. Alguém tem alguma pergunta, Wallace, a respeito do capítulo e principalmente dessa última parte, cuidar do corpo e do espírito? É um capítulo muito rico esse daí. Ah, sim. Preferido do Barro. Ah, meu. Tinha que falar aqui, ó. Segunda pergunta, 222. Quando acho que a gente devia dividir, né? Você tirava o capítulo 17, aí você só lia a pergunta 919, capítulo 17. Se você pegar esse capítulo, que é ligado a 919, conheça a ti mesmo. Se você pegar esse capítulo e não ler o Evangelho, porque a gente discute muito o Evangelho aqui, sempre discutiu e discute mesmo, até sai uns pau feio aí. Porque uns acham que é, outros acham que é outro. A gente tem essa mania de saber que é melhor que os outros. Não estou dizendo que você falou, né? Mas eu achava assim, colocasse esse capítulo, a gente só ler ele e ficar bom nele, aí a gente leria o outro bem melhor, os outros bem melhores. Os outros até teriam mais sentido. Acho que o resto vinha por osmose, né? Ele falou que é o que eu gosto mais, mas é o que eu mais detesto. Porque toda vez eu vejo nele lá o que a gente não é. Eu sou aquele que ele falou lá, o espírito é mal, né? Vamos pensar assim, porque para ser aquele bom, é muito trabalho. Dá bastante trabalho. Ele é o Seba, que é isso aí, é o Seba. As setas? Não. O seta só cuida da alma. É o espírito imperfeito. Essa semana, o mais interessante que pipoca as coisas, né? Não tem que vir. Eu li um texto no Facebook, postaram, que era justamente um textinho que falava de que um espírita morreu, né? Aí ele chegou lá num umbral, né? Um lugar escuro e tal, com um monte de gente esquisita e tal. Aí ele olhou e falou: o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei: eu devo estar simplesmente passando por uma experiência para conhecer todos os lados e tal. Aí um espírito lá, né, carrancudo lá, chegou e falou: não, você está aqui porque você está na mesma faixa vibratória. Eu falei: não, como assim? Como pode ser? Não pode ser. Eu sou espírita, sabe? Eu conheço dos negócios. Eu trabalho. Sabe? Eu trabalho na comunidade. Eu trabalhei, não sei o que, fazia caridade. Sou humilde. Aí ele falou assim: então, só que aí o espírito foi listando, né? Falando: então, mas quando você fazia caridade, você ficava olhando quem é que estava vendo. Quando você estava lá fazendo palestra, você estava vendo que você estava fazendo palestra melhor do que os outros estavam fazendo. Então, tudo que ele foi falando, foi meio que falando: orgulho e vaidade, sempre esteve com você. Ele olhou e falou: e não é que é verdade? Danadinho, ele começou né? a sentir já tocado e começou a subir, aí ele olhou lá pra baixo, caiu de novo. Caiu de novo. Porque falou: eu tava me elevando, os caras estavam ali. Aí ele realmente foi lá, o espírito, né, deu lá uma bronquinha nele, ele ficou um tempo, e aí, segundo essa história, ele se levou. Mas acho que é justamente isso, essa ideia da reforma, né? Da vaidade, do orgulho, que é muito preso na gente. Isso A gente quando fala assim, está falando dessa parte. A gente sabe que, eu pelo menos sei, vou falar comigo, a gente está longe dessa situação. Falando eu. Se a gente, por exemplo, a gente não é o que a gente acha que é. Normalmente a gente é, sempre menos. Mas aí teve uma palestra no TED, que a mulher falou, acho que é Amy o nome dela, que ela fala a respeito de, ela fala sobre, ela é estudiosa da linguagem do corpo. Então ela fala assim, quando a gente está meio com medo, a gente se encolhe, e o corpo da gente mostra isso. Na realidade, a palestra ela fala totalmente o contrário. Ela fala assim, quando você vai para uma entrevista de emprego, você abre os braços, assim, que nem o Bolt lá, né? Que você ganhou, e você fazendo isso, inclusive ela usa o termo fake até se tornar realidade, né? Então você imite ser uma pessoa boa para você ser bom. Você acredita que isso funciona? Sei lá, se a gente tentar fingir que é um bom espírita sempre, e tentar fazendo essas coisas, tudo, mesmo que a gente faça com
pensando assim, eu vou ver o que as outras pessoas estão fazendo, mas a gente vai fazendo sempre. Você vai exercitando, né, pelo menos. Você acha que funciona isso ou não? Uma hora a gente vai ficar bom. Eu acho que o espírito ele sempre evolui, né? Ele pode estacionar por um tempo, né? Como a gente sabe que o espiritismo diz. E se você está fazendo uma caridade, se você está ajudando uma pessoa, você está fazendo bem, eu acredito que você vai estar recolhendo alguns créditos, apesar de talvez você estar perdendo outros créditos. Então, naquele campo da caridade, você pode estar melhorando e evoluindo naquele aspecto. Mas como o amigo aí, você talvez vá reprovar no ano porque você não era, tinha orgulho e assim por diante. Então, o ser humano, ele é multifacetado, né? Então, a gente tem muitas provas que a gente tem que passar. Então, a gente tem que passar em todas. Enquanto você não passar em todas e atingir aquela perfeição, você não vai virar um espírito perfeito. Mas eu acredito que você pode evoluir em um aspecto, mesmo que você estacione no outro. Um comentário sobre isso daí. No livro dos Espíritos, os Espíritos explicam lá para Allan Kardec que o que importa não é o que você faz, mas a sua intenção. Então, a pessoa que faz caridade com a intenção de provar que ela é melhor que alguém, ela não está fazendo caridade. Ela está se esforçando, se sacrificando às vezes, mas por causa do orgulho dela. Então, o que interessa, o que importa, assim, da lei divina é a sua intenção. Né? E não é muito difícil a gente ver isso daí. Sim. Porque se a gente, por exemplo, mata sem intenção de matar, não é considerado uma falta. Vamos supor que você se equivocou com alguma coisa e causou um acidente, mas por ignorância. Você não conseguiu coordenar seus movimentos e alguma coisa. Você não é o culpado tanto quanto aquele, ou melhor, você não vai ter a culpa como aquele, por exemplo, que fez isso por um sentimento de raiva, de ira, de mágoa. Exatamente. Então, assim, o que interessa no mundo espiritual é a intenção. Até porque o mundo espiritual, sendo mental, tudo que você fez aqui não conta mais quando você está lá. Agora, o que você levou daqui como aprendizado, como culpa, como remorso, como felicidade, isso daí é o que ficou, né? O que ficou dentro de você, né? Você é só aquilo. Você não é, por exemplo, as ações que você fez aqui. Você é o que você levou de aprendizado ou de sentimentos bons ou ruins quando você vai para o outro lado. Perfeito. Isso que acho que a palavra-chave é equilíbrio. Né? Quando você está desequilibrado, né, tanto faz, você se mata para se sacrificar para fazer caridade, mas aquilo não te faz bem, não é bom. Se você não faz nada, você é totalmente egoísta também, você não está equilibrado, não é bom. Sim. Então acho que o equilíbrio, tanto individual quanto coletivo, é o que permite que o espírito evolua. Eu penso assim, dessa forma. Com certeza. E o orgulho, né? Ele é uma característica do ser humano, né? Apesar de não ser o que a gente quer ter, ele é normal no ser humano, né? Então, quando você faz alguma coisa, mesmo com boa intenção, e que você esteja recolhendo o teu crédito, esteja evoluindo, você continua ainda tendo que controlar o teu sentimento de orgulho, né? Sua vaidade. Então, são coisas... É o que você falou, depende da sua intenção, né? Eu pensei quando o Babel falou assim, eu sempre achava que não adianta muito você fazer coisa meio forçada, parece que soa meio falso mesmo. Mas primeiro que vai estar mudando a questão da intenção, como ele falou, se você está fazendo porque você sabe que aquilo é importante, e você ainda não tem dentro de você aquela coisa que como posso falar, natural, né? Mas você está fazendo porque você acha certo, pode vir aos poucos. Não é que você está fazendo para se aparecer. E outra coisa que me veio agora, que eu nunca tinha pensado, é que quando você está fazendo, mesmo desse jeito, só para tentar se melhorar,
é a única forma, talvez, de você, não digo a única, mas as chances são maiores de repente, você encontrar alguém ou estar numa situação dessa que você foi lá só para, não, vou fazer, vou ajudar, vai dar certo. E você ser tocado por alguém profundamente numa situação, que aí aquilo vai te transformar. Aquela situação que você foi ali só para, não, eu preciso fazer uma caridade, te tocar de uma maneira profunda que aquilo vai fazer parte da sua vida. Então aí vai começar a ser, esse natural vai começar a fazer parte de você. Ser mais automático. E aquele dia você tem uma experiência tão maravilhosa que você vai querer ter ela outras vezes e aí já vai ser mais natural. Eu nunca tinha até pensado nisso, mas eu acho que as chances de acontecer isso são maiores, né? Porque você está se esforçando, está querendo melhorar, querendo ter isso dentro de você, independente de você não ter isso natural, você sabe que vai gerar um bem para o outro, as intenções são boas, então uma hora dessa você vai poder ser tocado de verdade e receber ser abençoado, né? Esse sentimento de gratidão. Mesmo porque evoluir é um desafio, né? Se fosse fácil, a gente não demorava tanto, né? Então, mesmo que você tenha dificuldade, né? Vencer, tentar se esforçar para vencer aquilo mesmo que não esteja dentro de você, como você falou, eu acho que é válido também. Eu acho que entra Que a intenção é boa. Também dos neurônios lá, né? Que você vai se habituando e tal, e aí você vai tendo uma resposta automática. Conexões neurais, Conexões neurais. Então, acho que conforme você vai fazendo, eu vejo isso, vou até contar uma coisa pessoal mesmo, eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito. Você não sabe mesmo. Não faz, não. Não, e mérito a ele, que ele me ajudou muito, assim. Acho que uma das maiores tarefas que ele fez comigo foi isso, foi me ajudar a vencer o meu orgulho, que era absurdo de saber que está errado e não dar um braço a torcer e falar desculpa, sabe? Uma coisa que era bem complicada. Só que eu querendo mudar, com a ajuda, né, geral, assim, eu fui... Sabe quando mesmo que você não quer pedir desculpa, eu não queria, mas eu ia lá e desculpa. Mas aquele ódio, assim, aquela dor no estômago, assim, mas eu ia lá e forçava. E foi indo até a hora que, não que eu deixei de ser orgulhosa, né, tô em evolução também. Mas, o quanto melhorou, eu não tenho mais essa sensação ruim de ter que pedir desculpa, sabe? Virou uma coisa mais natural, de falar, não, eu tô errado, então eu vou pedir desculpa. Naquele caso, né? Peço desculpa, mas me arrepender jamais. Você queria falar alguma coisa? Eu penso assim, esse capítulo 6 perfeito, como você muito bem colocou, é muito importante como discurso e mais importante ainda se a gente consegue colocar em prática. Sem dúvida. E assim, me traz muito assim, de a gente sair de dentro da nossa bolha, né? Porque assim, como os monges que vão, se isolam e se evoluem, elevam, né? Elevam espiritualmente. Mas assim, pra gente que está no dia a dia, se a gente também se fecha numa bolha, eu, minha família, sabe, aquele meu grupinho, você também está se isolando do mundo maior. Não é só você ir para uma montanha lá, hibernar, tá, você vai estar se isolando. Não, às vezes você pode estar em sociedade, mas você está tão fechado em você, nos seus problemas, na sua família, que você não expande, você não ajuda quem está do lado, né? E aí eu acho que é importante você estar na sociedade e você também estar olhando as suas ações, o que isso está repercutindo no outro. Eu vi um comentário de acho que até a Nete Guimarães, que ela dizia assim, a gente tem que olhar para as crianças, né? Não só para os nossos filhos, os nossos familiares, mas olhar para as outras crianças como se fossem nossas crianças, né? Cuidar das crianças dos outros como se fossem nossas. Aí você já está ampliando aquela abrangência da sua caridade, né? Das suas ações, da forma de você ajudar. Porque você está vendo as crianças como suas. Né? Você tem que cuidar, você tem que estar atento. Não é, a mãe não está ligando, eu também não vou ligar. Não, ela é nossa, ela é minha, não é só daquela família. Sabe, eu acho que aí amplia. Você fazer caridade é importante, é necessário, ajuda
Eu acho que quem mais se ajuda quando faz caridade, primeiro é você, Sim, depois com o certeza. outro, né? Porque você está saindo dessa sua bolha, É. você está se dando, está tendo essa oportunidade de exercitar uma Isso. melhora, de trabalhar a sua reforma íntima. Sabe? Então, assim, eu acho que quando você sai da sua bolha, de dentro de você, de dentro da sua família, de dentro dos seus problemas, e passa a olhar o outro, que também tem problemas, que também tem dificuldades, com outros olhos, como Sim. se eu estivesse no lugar dele, como é que eu gostaria de ser tratado? É, Como é que eu exatamente. gostaria que alguém me falasse? Sim. Sabe? Eu acho que, para mim, esse texto vem muito por aí. É. Sair da minha, Não, e faz muito da minha sentido. zona de conforto, É. sair da minha zona de Sim, conforto com certeza. e ir para algo novo. É. E faz muito sentido porque o Espiritismo mesmo fala muito sobre assumir responsabilidade, né? Conforme você tem o conhecimento, né? Você assume mais responsabilidade sobre os seus atos e vai colher os frutos, bons ou ruins, E mais daquilo. cobrado vai ser também. E mais cobrado você vai ser. O Ciro tem uma pergunta. Vai falar primeiro? A pergunta não, eu queria colocar só um ponto. Eu acho que a doutrina espírita ela é uma porta larga para o orgulhoso perder o orgulho. Porque se você não vai pelo amor, você vai pela dor. E às vezes uma pessoa está necessitada realmente de uma ajuda espiritual, mas ela se sente assim deprimida para pedir uma ajuda. Entende? Quer dizer, ela não se sente à vontade para poder pedir uma ajuda espiritual porque ela acha que aquilo é um rebaixamento. Entendeu? E você vê o próprio fato de você amar os teus inimigos. Quando você pergunta a uma pessoa como é que eu poderia ter amor ou piedade por um ser humano porque é a minha morte, que causou um malefício muito grande para o ente da minha família. Como é que eu posso amar um inimigo? Isso é uma coisa até difícil de você conceber, né? Mas é aquilo que o Divaldo Franco fala. Se você faz um bem para uma pessoa e ela não gosta de você, o problema não é seu, o problema é dela. Exato. O importante é você dar o amor. O importante é você amar você e amar os outros. Se Exato. eles não gostam de você, é um problema que eles vão ter que resolver, Exatamente. não você. Então, esse caso, por exemplo, você, por exemplo, querer fazer o bem para um inimigo teu, né? Dar uma face para bater quando você já foi batido na outra. E Jesus falava, você tem que perdoar não uma vez 7, mas 70 vezes 7 vezes. Né? E às vezes, para um orgulhoso, isso aí é uma coisa totalmente inconcebível. Inconcebível. Para mim, o homem de bem é o resumo do Espiritismo inteiro. Que você, se você lê, é tudo que você tem que ser, para ser puro, né? Sim. Então é muito bonita o homem de bem. É muito, muito rico mesmo o Homem de Bem. Com poucas palavras, é um texto curto, né? Mas tem muita Tem muito conteúdo. Muita profundidade. E para seguir só aquelas palavrinhas ali é difícil. Pessoal, mais alguma pergunta para a gente passar o vídeo? Tem tempo, mais um. Vai. Depois você falou de bem, homem de bem. O mal é necessário? O mal... Aquele que não, tá certo, né? Muito boa pergunta, Sr. Babler. Todo mundo chama de Barba a vida toda. Babler. É o sobrenome dele. Desculpa, É. Barba. Você acha que o Espiritismo... Barber. Não, Babler. Babler. É. Até o nome é controvérsia, né? O mal, Mar. ele nada mais representa do que as provas que a gente precisa para evoluir. E ele é necessário para a nossa evolução. A gente escolhe, antes de reencarnar, de uma forma geral, que você vai reencarnar com uma pessoa para quem você fez mal, para que você tenha a oportunidade de aprender
para que você possa sofrer naquela próxima encarnação e aprender aquilo que você deixou passar na outra encarnação. Então, eu acho que é. Então, pelo que você falou, se o mal ensina e ajuda a evoluir, ele faz o bem. Então, o mal não existe. Não, é verdade. Não, é verdade. Esse é um conceito... É uma questão de ponto de vista. Assim, na verdade, o mal... Eu tenho a mesma opinião de que, apesar de que, lógico, né? Tem uma opinião agora, né? Que tá tudo legal, todo mundo bacana aqui, é uma coisa, né? A gente não tem dificuldade de sentir o mesmo sentimento sempre. Mas é ignorância, né? Ele é o resultado de alguém que fez algo que ele não devia porque ele desconhecia ou ignorou aquilo que ele conhecia. Então, o mal é um instrumento da evolução. E o mal, assim como o mal, assim como as trevas, ele é a ausência do bem. É uma pessoa que ainda precisa evoluir. Eu acredito que as pessoas não fazem o mal por fazer o mal. Elas fazem porque elas têm ignorância em alguns aspectos ou muitos aspectos. Do amor, né? Então ela faz você analisar o livre-arbítrio, qual é o caminho que você tem que tomar. Né? Quando você faz uma coisa que não deveria ter feito, você se arrepende para não errar pela segunda vez. Exato. Ok? Mais alguma pergunta, Sr. Babler? Podemos encerrar? Tem alguém que ficou com alguma pergunta que queria fazer antes de encerrar? Não? Ok. Então, um salve de palmas para o Paulo. Obrigado. Humildade. Modéstia. Vamos passar o vídeo que ele propôs, então, aqui. Se a necessidade material faz parte da nossa vida e faz para o nosso progresso, nosso aprendizado e nossa evolução, por que ainda se dá com tanto sofrimento e tanto esforço? Porque estamos no processo da mudança do instinto para a razão. Os instintos são hábitos condicionados pelo organismo para a própria sobrevivência do indivíduo. À medida que nós vamos desenvolvendo os sentimentos sublimes que dormem em nós, que são latentes como na semente a vida, é natural que isso produza situações incômodas que chamamos dor. Mas de acordo com a maneira como nós encaramos a dor, ela tanto pode ser grosseira, terrível, como suave e controlável. Quantos indivíduos conseguem administrar dores que noutros seriam impossíveis de suportadas? Quantos outros falecem o entusiasmo diante de pequeninas dores, de pequenos impedimentos? Então a questão dessa dor necessária na evolução está na relatividade das forças morais de cada um de nós. Tenho visto pacientes com cânceres terminais, com dores ósseas em todo o corpo, no entanto resignados, sorrindo com esperança, e outros com pequenos problemas de relacionamento, entregando-se ao desespero, fugindo para o alcoolismo, atirando-se às drogas ou correndo pelo mundo da alucinação, dos prazeres exorbitantes em fugas espetaculares. Então o fenômeno dor é uma necessidade para a depuração do nosso ser, como que arrancando da ostra grosseira a pérola que lá dentro se encontra, que é uma reação do organismo a qualquer situações embaraçosas. O grão de areia entra na ostra bivalve e ela de imediato forra aquele grão de areia, aquele impedimento do seu equilíbrio, produzindo a pérola. Então é necessário que a pérola, para ser encontrada, arrebente-se as bivalves para encontrá-la lá dentro. Essa pérola está dentro de nós, é a divina luz que está velada. Vamos quebrar os obstáculos que lhe impedem o brilho e alcançá-la-emos.
E aqueles que, por outro lado, também desvalorizam as questões do corpo, porque nós aprendemos também na doutrina a cuidar do corpo e do espírito. É um processo sadomasoquista. A pessoa se sente feliz em sofrer e impõe-se este sofrimento para poder encontrar a depuração. Martiriza o corpo, mas o corpo não é responsável, é a mente. Aonde quer que vamos, a mente está conosco, o espírito que somos. Nos períodos remotos do cristianismo, procuravam-se as cavernas, o deserto para meditar, fugindo-se do contágio do mundo. Mas o mundo não é contagioso, o mundo é aquilo que dele fazemos. Por que não falarmos do contágio do amor? O amor também contamina. Quando nós estamos com pessoas felizes, pessoas joviais e generosas, nós entramos na sua aura e também brilhamos. Quando se acende uma luz, diluem-se as trevas. Então as mortificações não se justificam, porque o corpo é o santuário da alma. A divindade nos dá para que nós desenvolvamos as aptidões internas e possamos fazer dele um instrumento de libertação. Dentro da sua resposta me ocorre uma pergunta, que é essa questão do isolamento. Nos dias atuais, muitas pessoas se isolam, se fecham nas suas casas e acabam tendo relacionamentos pelos sites, pela internet, pelo computador, se isolando assim dos relacionamentos, até inclusive até relacionamentos sexuais, sites e o que dizer a respeito disso para as pessoas de Baal? Comportamento patológico. Somos animais gregários, necessitamos uns dos outros. Trata-se de um conflito profundamente perturbador. Como nós podemos amar alguém de forma virtual através do computador? Amamos aquela imagem, é uma ilusão. A pessoa que está em contato conosco através da computação faz de tudo para seduzir-nos e nós nos deixamos encantar por uma vida imaginativa, utópica, distante da realidade. Trata-se de uma enfermidade nova, em que estamos perdendo o contato com as criaturas para podermos vincular-nos à imaginação e experienciarmos vivências sexuais através dos delírios mentais, sem nenhuma possibilidade de convívio humano que lapida o caráter e que nos impulsiona para a frente. É importante também salientar que os vínculos os desencarnados estão muitas vezes nesses momentos, não estão, Divaldo? Sem dúvida. Os espíritos aproveitam-se e lhes irriga a imaginação, produzindo transtornos obsessivos muito sutis, que os vão isolando da criatura humana que tem vida, que pode comunicar-se de maneira ativa para esse estado de solidão, no qual a pessoa estorcega em terríveis conflitos, procurando soluções que são insolváveis. Então nós temos que manter relacionamentos saudáveis. Aliás, é uma das técnicas de saúde proposta por Arthur Schopenhauer, a amizade, procurar o relacionamento, a prática das ações nobilitantes. Quando eu li isso de Schopenhauer, eu fiquei emocionado, porque um filósofo pessimista e amargo falar sobre essas boas relações é algo fantástico. E nós que temos uma vida em sociedade, que é a vida do nosso progresso espiritual, sabemos dos benefícios dos relacionamentos, de podermos ajudar-nos, de contarmos com alguém para o momento difícil e também para os momentos de júbilo, repartir a nossa alegria, levá-la aos outros, não apenas levar conforto, mas levar também satisfações. Eu li uma vez de Emmanuel, que ele disse: é muito fácil chorar com a dor alheia, mas é muito difícil sorrir com a felicidade de outrem, por causa da inveja. Então nós temos que buscar os relacionamentos para rirmos da felicidade do próximo e nos embriagarmos de alegria.